Primeira questão aqui, vem comigo. A questão número 1 já chega pedindo a falsa. Fique atento a essas questões que pedem a falsa, a incorreta, porque senão você acaba descuidando e na hora que vai ler as alternativas, acha uma verdadeira e vai e marca ela. Cuidado, a questão está pedindo é a falsa, hein? São competentes para lavrar um auto de infração de trânsito, aquele AIT. Competente, gente, é quem pode, quem tem poder para lavrar. O que é lavrar? Lavrar é preencher, né? Aquele auto de infração de trânsito, aquele talãozinho que o pessoal chama de multa, né? Que na verdade ainda não é a multa, é só o bloquinho de multa ali. Quem é que pode fazer isso, hein? Aqui está dizendo que o servidor civil pode e o policial militar também pode. Vocês concordam com isso? Lá na matéria a gente viu que sim, né? Quem pode lavrar um auto de infração de trânsito pode ser um servidor civil ou policial militar. Essa é verdadeira, eu estou procurando a falsa. O auto de infração de trânsito, ou AIT, é auto de infração de trânsito. Aquele bloquinho lá, o bloquinho, vamos escrever aqui, bloquinho de multa, que assim o pessoal sabe o que é. O auto de infração de trânsito poderá ser arquivado. Esse arquivado quer dizer engavetado. Caso não seja emitida a sua notificação, notificação é o aviso para o proprietário do veículo, em no máximo 30 dias. Lembram quando eu expliquei aquele sistema, desde que o motorista estacionou lá no local proibido, aí o agente autuou ele, mandou aquela autuação para a autoridade, aí a autoridade tem que avisar, quer dizer, notificar o proprietário do veículo. Qual que é o prazo que a autoridade de trânsito tem para fazer isso? 30 dias. Inclusive, naquela ocasião que eu estava explicando, eu até disse que todos os prazos dentro do processo de habilitação hoje são de 30 dias. Então, qualquer um que caiu lá de 30 dias, é aquilo mesmo, não tem erro. Então, aqui é verdade. A autoridade de trânsito tem que avisar, notificar o proprietário do veículo de que ele foi autuado, tem um auto de infração de trânsito contra ele. E qual que é o prazo? 30 dias para fazer isso. Isso é verdade. O agente de trânsito, seja ele um guarda civil, um policial militar, o que for, ele não poderá efetuar a lavratura do AIT, quer dizer, ele não pode preencher o auto de infração de trânsito sem a assinatura e o número do prontuário do condutor. Isso é verdade? É mentira, isso é falso. Nós vimos que tem vários requisitos que são obrigatórios no auto de infração. O tipo da infração cometida é obrigatório, tem que colocar lá, estava sem cinto, estava falando celular, local, data e hora, a identificação do veículo, a identificação do agente que está fiscalizando ali, ou a identificação do dispositivo eletrônico, do radar, seja lá que fez a fiscalização. Agora, a assinatura do condutor e o número do prontuário dele, o RENASH, a habilitação dele, até podem constar. É bom que conste ali no auto de infração, mas se não for possível, não é obrigatório. O guarda pode sim lavrar o auto de infração sem assinatura e sem o prontuário. E aqui está dizendo que não pode, ó, não pode, cadê? Aqui, ó, não poderá, isso é falso. Já achei a falsa. O auto de infração de trânsito poderá ser arquivado por inconsistência? Sim, tem 2 casos que levam o auto a ser arquivado. Inconsistência ou então falta de notificação no prazo de 30 dias. Lembra quando eu falei que ele vai ser arquivado, engavetado? A autoridade recebe aquele auto de infração do agente, do policial, e vai analisar consistência e regularidade. Se tiver qualquer inconsistência ou irregularidade, esse é o primeiro caso que pode dar o engavetamento. É o que está aqui, ó, inconsistência. E o segundo caso é, a autoridade de trânsito tem que avisar o proprietário em 30 dias de que ele foi autuado. Se não avisar, aí também tem que ser arquivado. Então isso aqui é verdade, tá, gente? A única falsa aqui é a letra C. Está aí, o sistema confirmou a resposta para nós. Questão número 2. A penalidade pecuniária. Aí quando fala pecuniário, o pessoal descabela. Meu Deus do céu, o que é isso? Pecuniária é isso aqui, ó. É o real. É o real. É o din-din. Vocês devem lembrar que eu expliquei que a punição ela é tanto pecuniária, tem um valor a pagar, uma multa, como tem também outros tipos de punições. Pontuação, que vai ser registrado no prontuário do condutor,
suspensão do direito de dirigir dele, obrigar ele a frequentar curso de reciclagem, algumas vezes dá até a cassação da habilitação dele. Então essas outras punições que eu falei por último aqui, elas não são pecuniárias, são punições adicionais. Agora tem a multa. Penalidade pecuniária é a multa. Ela sempre está vinculada ao veículo. Não importa se era outra pessoa que estava dirigindo. Esse outro que estava dirigindo vai levar a pontuação no prontuário. Agora a multa, a responsabilidade pecuniária, ela recai sobre o veículo. E quem é que tem que pagar essa multa? Quem tem o dever legal de pagar essa multa? É o proprietário, né, gente? É o proprietário. Se o proprietário vai receber esse valor depois do cara que estava dirigindo, isso é problema dele com quem estava dirigindo para lá. Falando para a legislação de trânsito, quem vai pagar essa multa é o proprietário do veículo. Letra A resposta. Está aí confirmado para nós. Questão número 3. Marque qual das alternativas não corresponde a uma medida administrativa. Gente, vocês lembram que nós estudamos penalidades e medidas administrativas. Aí eu dei um macete para vocês. Medidas administrativas começam com a letra R ou com a letra T. Você guardou isso? Claro que você guardou. Se você não guardou, você anota aí agora, cara. Porque vai cair questão desse jeito na prova lá e você vai ter que saber esse macete aqui. Anota aí. Toda medida administrativa começa ou com a letra R ou com a letra T. A questão aqui está querendo que a gente ache qual que não é medida administrativa. Fácil. É só procurar aquela que não tem R nem T. Aqui, ó. Retenção de veículo. Isso é uma medida administrativa. Remoção de veículo. Isso é uma medida administrativa. Transbordo do excesso de carga. Isso é uma medida administrativa. Agora, multa não começa nem com R nem com T, então não é medida administrativa. A resposta aqui é a letra C. Fica fácil de responder quando a gente guarda esses macetes e sabe aplicar eles, não é verdade? Então anote aí, por favor, para você não perder mais questão boba igual essa. Questão número 3, letra C, confirmada aí a resposta. Questão número 4. Assinale a alternativa verdadeira. A multa poderá ser paga até a data do vencimento com 20% de desconto ou 40% se não apresentar defesa ou recurso. Vocês devem lembrar que eu falei durante a aula que pagando a multa até a data do vencimento, você vai pagar 80% do valor da multa. Quem paga 80% ganhou 20% de desconto. Então, a primeira informação aqui, que é o 20% de desconto, ela é verdadeira. E aqui ainda diz, se não apresentar defesa nem recurso, se abrir mão da defesa ou do recurso e ainda aceitar receber a notificação por aplicativo, para não ter que o órgão de trânsito não ter que notificar via correio, aí ele vai pagar só 60% do valor da multa. Quem paga 60% do valor da multa tem 40% de desconto. Então, essa letra A está toda verdadeira. Toda verdadeira. Não achei nada falso nela. Vamos analisar a B. A notificação de A e T. Olha, agora vocês já estão ficando mais familiarizados com esses termos. No princípio, tudo era estranho para você. Caía notificação, você não sabia o que era. Notificação é aviso. Aviso. A notificação é o aviso. Notificar é avisar. Pronto, você não vai esquecer isso mais. Do A e T. O que é A e T? Auto de infração de trânsito. Aquele bloquinho que o guarda preenche lá no trânsito. Lá na rua, no trânsito. Então, a notificação desse A e T será feita obrigatoriamente via correios, ou seja, por uma cartinha que vai chegar lá na sua casa. Isso é falso. Por que é falso? Porque a notificação pode ser via correios, mas pode ser também via CDT, Carteira Digital de Trânsito, que é o aplicativo que está lá no seu celular. Então isso aqui é falso. Letra C. O auto de infração de trânsito, que é o AIT, é esse mesmo que aparece aqui em cima. Só que aqui em cima eles abreviaram, aqui embaixo eles colocaram desmembrado, né? Vocês já sabem, AIT, auto de infração de trânsito, é o bloquinho que o guarda preenche.
diz que ele nunca poderá ser arquivado. Esse nunca é um termo restritivo. Termo restritivo é que restringe outras possibilidades. Eu chamo isso de casca de banana. Quando isso aparece numa alternativa, essa alternativa tem 90% de chance de ser falsa. E nesse caso é falsa. Sabe por que é falsa? Porque o AIT pode ser arquivado sim, em 2 casos, nós até vimos na questão anterior. Quando é que o AIT pode ser arquivado? Quando ele for inconsistente ou irregular, ou quando a notificação da autuação não acontecer em 30 dias. Nós já aprendemos isso. Então ela é falsa. Alternativa D. Em caso de recurso contra penalidade, o condutor somente poderá recorrer após recolher o valor da multa. Essa alternativa está dizendo o seguinte: cara, você foi multado, quer recorrer a Jari? Primeiro você tem que recolher o valor da multa. O que é isso? Você tem que pagar a multa para depois você recorrer. Isso é mentira, não precisa pagar. Aliás, você está recorrendo para não ter que pagar, né? E aqui ainda tem uma pista que vai ajudar muito, é o somente. Quem está estudando com a gente aqui já aprendeu que o somente também é uma casca de banana. Quando aparece casca de banana, 90% de chance daquela alternativa ser falsa. E aqui ela é falsa. Qual que é a verdadeira? Letra A. Vamos ver o que o sistema dá como resposta para nós? Está aí, letra A confirmada. Questão número 5. Quanto aos prazos do processo administrativo, aí aqui, meu amigo, chegou nesse negócio de prazo aqui, ó, prazo do processo administrativo. O professor Ronaldo já falou comigo que todos os prazos são de 30 dias. Qualquer prazo diferente que cair disso aqui, eu já sei que é falso. Ah, você é esperto, anotou, né? Agora vai responder a questão rindo do Detran, quer ver? Ó? 15 dias para a autoridade remeter a notificação à autuação. Está errado, não existe 15 dias dentro do processo administrativo. Essa é falsa. 15 dias para apresentar o real infrator. É mentira, não existe 15 dias, é tudo 30. 30 dias para o condutor apresentar a defesa prévia. Essa é a resposta. 20 dias, não existe. Resposta C, está lá, o sistema confirmou para nós. Fala a verdade. Foi o ponto mais fácil que você ganhou nessa prova aqui, foi essa questão, não foi? Você já aprendeu que prazos do processo administrativo, todos são 30 dias, todos. Como toda regra tem exceção, né? Que a legislação de trânsito não dá mole para ninguém. Tem 2 prazos aí que fogem desses 30 dias, mas eles fogem tanto que não dá nem para confundir, que é o prazo máximo que o órgão de trânsito tem para punir, que é de 180 dias se o condutor apresentar recurso ou defesa. Se ele não apresentar recurso ou defesa. Se ele apresentar recurso ou defesa, 360 dias. Isso é prazo de prescrição. Você cometeu uma infração de trânsito, o órgão de trânsito tem 180 dias para te sapecar a multa. Se não sapecar, prescreve. 180 se o condutor não recorrer, se não se defender. Se ele ficar ali recorrendo e defendendo, ele vai dar mais trabalho para o órgão de trânsito. Aí o órgão de trânsito acaba tendo o dobro do prazo. Ele tem 360 dias para aplicar essa punição. Tirando esses 2 prazos, que são os prazos de prescrição para punir, o resto dentro do processo administrativo é tudo 30 dias, somebody love, ponto garantido da sua prova. Questão número 6. Dirigir o veículo com habilitação cassada. Cassada quer dizer, tomou e não devolve mais. Ou então suspensa. Suspensa é aquela, ficou lá 1 ano, 6 meses, sem poder dirigir, mas devolve depois. Mas enfim, está dirigindo com habilitação cassada ou suspensa. Isso é uma infração o quê, hein? Dentro desse campo aqui, dentro desse espaço, vai entrar uma dessas alternativas aqui, ó. É gravíssima? É grave? É gravíssima vezes 3? É só gravíssima? O que é? Um dessas aqui vai entrar aqui dentro desse espaço. Tendo como penalidade, aí a gente já sabe que penalidade é aquela que não começa com R ou T. E medida administrativa é aquela que começa com R ou T. São 2 medidas administrativas. Ó. Medida administrativa tem uma e outra. Aqui vai entrar os R ou T. R ou T. Medidas administrativas são aquelas que começam com R ou T. Penalidade não começa com R nem T. Vamos começar a eliminar esse negócio aqui. Vamos ver o que a gente consegue limpar aqui
nessa questão. Olha, é uma questão que parece difícil, mas não é. Quer ver? Bora ver. Primeiro macete que dá para aplicar aqui. Deixa eu ver qual é o primeiro macete. Eu ensinei para vocês durante o curso que multa com fator agravante, o que é fator agravante? Quando ela leva a multiplicação. Tem que ser gravíssima. Não existe fator agravante para multa grave, média nem leve. Toda vez que tiver fator agravante, a multa é gravíssima. Nesse caso aqui o Detran deu mole, né? Porque colocou aqui multa grave vezes 5, aí você já sabe. Opa, mentira aí, ó, peguei, ó. Essa aqui você já eliminou. Tá fora. A letra B você já sabe que não cabe ali. Ok? Vamos ver mais. O que mais dá para a gente eliminar aí? Aqui fala gravíssima vezes 3, aqui fala gravíssima vezes 3, aqui fala gravíssima sem fator agravante. Tudo bem, nada de errado. Aqui no finalzinho, esses dois últimos espaços, está trazendo para a gente duas medidas administrativas. Ó, falou que é infração gravíssima, tendo como penalidade, alguma penalidade lá, certamente a multa, né? A multa. Mas no final traz duas medidas administrativas, traz uma e mais uma. Na letra A só tem uma medida administrativa, ó. Lembrando que medida administrativa é aquela que começa com R ou T, né? Eu achei uma. Na letra B eu achei uma também. Na letra C eu achei uma e achei outra, duas. E na letra D eu só achei uma também. Ora, se a questão está pedindo duas, eu já sei que a letra A não serve, a letra D não serve. Só serve a letra C. Acabou. Só com macete eu consegui responder a questão. Então a gente já sabe que a resposta é a letra C. Esse gravíssimo aqui vai entrar aqui, ó, gravíssima. Tendo como penalidade, é uma multa. Não, aqui, né, aqui em cima, estou tocando no D, o D foi eliminado. É multa vezes 3. Então vai ser uma multa vezes 3. Vai ter como medida administrativa o recolhimento da CNH, recolhe a CNH, e também a retenção do veículo. A retenção. Pronto. Hein? Mesmo você que não sabe quase nada, só aplicando os macetes, a gente conseguiu descobrir qual era a resposta. É isso. Tá vendo? Não precisa decorar se é grave, se é gravíssimo. Eu só fui eliminando. De cara eu eliminei a primeira, que o Detran deu mole. E botou aqui multa grave vezes 5. Seu Detran, você não sabe disso não, Detran? Vezes só aplica quando a multa é gravíssima, seu Detran. Já eliminei a letra B aqui, bem feito para você que é bobo. E depois no finalzinho eu vi que ele pedia duas medidas administrativas. Ele falou medida administrativa e me deu dois campos, ó, campo 1, campo 2. Se ele quer duas medidas administrativas, na alternativa aqui tem que ter duas medidas administrativas. A letra A só tem um. A letra D só tem um. Sobrou a letra C. Somebody love. Ficou fácil demais, né? Vamos ver? Tá aí, resposta C. Confirmado para nós. Questão número 7. Em uma rodovia de pista dupla, sem sinalização regulamentadora de velocidade, não tinha placa falando qual era a velocidade que podia andar. O motorista foi flagrado conduzindo o seu automóvel numa velocidade de 130 km por hora. Este condutor cometeu infração de natureza o quê, hein? Leve, média, grave ou gravíssima? Bom, nós aprendemos que excesso de velocidade pode ser média, grave ou gravíssima vezes 3. Nós já aprendemos isso. Se for o excesso além da máxima em até 20%, é média. Se for entre 20% e 50%, é grave. Se for em mais de 50%, é gravíssima. Existe excesso de velocidade leve? Não existe. Então, de cara, eu já elimino a letra B. Letra B está fora. Olha como é que ajuda a gente, hein? Se eu tivesse que chutar aqui, eu já não ia chutar entre 4, eu ia chutar só entre 3. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é qual é a velocidade permitida numa rodovia de pista dupla. Uma rodovia de pista dupla, o automóvel pode andar até 110 km por hora. Quilômetros por hora. Como é que eu sei disso, professor? Na parte de normas de circulação você vai descobrir. Por enquanto você ainda não sabe, não. Eu estou te falando aqui.
Numa rodovia de pista dupla, duas pistas, tem uma pista para ir e uma pista para voltar. Não é duas mãos de direção, não. Quando é mão e contramão, é uma pista só. Estou falando de duas pistas. É uma pista, um asfalto só para ir, outro asfalto só para voltar. Numa rodovia de pista dupla, o automóvel, a caminhonete, a caminhoneta, a motocicleta, esses veículos pequenos, veículos de pequeno porte, em pista dupla, pode andar até 110 por hora. Se fosse pista única, seria 100 por hora. Bom, você já vai guardando isso aí. Quando chega lá na parte de norma de circulação, você já está sabendo. Então, ele é um automóvel, quer dizer, um veículo de pequeno porte, numa rodovia de pista dupla, 110. Falou aqui que ele está andando a 130 por hora. Aí, meu querido, nós vamos ter que fazer aquela conta, né? Como é que é a continha? Lembra do macete que eu ensinei? Pega a velocidade, que é o 110, e joga os 20% por baixo. Eu quero calcular os 20%. Risca o zero e multiplica. 11 vezes 2, 22. Soma com a velocidade máxima. Qual que é a velocidade máxima? 110. Quanto que deu? 132. Isso aqui são os 20%. 20% é multa média. Eu falei que até 20% é multa média. Até quanto que ele está em 20%? Até 132. Ele estava a 130. Então pronto, ele ficou dentro dos 20%. A infração é de natureza média. Difícil? É? Eu sei. Primeira vez que a gente tenta resolver assim, é complicado. Mas volte à aula depois, assista isso aqui outras vezes. Vê lá como é que eu faço para fazer esse cálculo, porque é fácil, é facinho. Se eu quisesse achar aqui mais de 20%, entre 20% e 50%, eu ia fazer a mesma conta. Eu ia pegar a velocidade máxima, que é 110, né? E jogar os 50% por baixo. Aí, ó, isso aqui é os 50%, né? Eu risco zero. O zero nunca me interessa. 11 vezes 5, 55. Somo com a velocidade máxima, que é 110. Eu ia descobrir que até 165 ele está dentro dos 50%, que seria, nesse caso, a grave aqui, ó. Agora, se ele passasse em mais de 165 km por hora, que é velocidade pra caramba, né, gente? Aí seria uma gravíssima vezes 3, com suspensão do direito de dirigir. Então tá aí. Sem maiores delongas, também não dá para ficar chorando as mínguas aqui. Resposta C, confirmada aí para nós. Questão número 8. A cassação, lembre-se, cassação é tomar e não devolver mais. A cassação do documento de habilitação ocorrerá quando o condutor cometer a seguinte infração. Dirigir em velocidade superior à máxima em mais de 50%. Velocidade superior à máxima em mais de 50% dá suspensão, que é diferente de cassação. A suspensão ele recolhe, mas depois o órgão te devolve. A cassação não devolve mais. Então, essa aqui está fora, não é. Dirigir ameaçando pedestre que esteja atravessando a via pública. Isso aqui também dá suspensão. Cassação não. Quando for encontrado dirigindo, estando com direito de dirigir suspenso. Olha só, rapaz, o Detran já tinha dado a suspensão para o condutor, mas ele foi encontrado dirigindo. Como é que vai fazer? Vai suspender de novo? Não, aí vai dar cassação. Essa aqui é a resposta. São 3 situações que levam à cassação da CNH. 3, da CNH, que é definitiva. Quando você for condenado por um crime de trânsito, o juiz pode determinar a cassação. Quando você for encontrado dirigindo, estando com o direito de dirigir suspenso, que é o que está na letra C aqui. E quando você reincidir, ou seja, fizer mais de uma vez, algumas infrações. São 6. Não vou repetir aqui para você agora. Você volta à aula lá e vê quais são essas 6. Tá? E essa aqui também não vai dar cassação, a letra D. A resposta é a letra C mesmo. Tá aí, o sistema confirmou para nós. Questão número 9. Ocorrerá a medida administrativa de remoção do veículo. Remoção é, vocês já aprenderam, guincho. Remoção é guincho. Leva para o pátio. Quando é que vai acontecer a remoção, hein? Quando tiver o veículo imobilizado na via por falta de combustível, dá remoção? Dá, cara. Dá remoção. Eu falei isso na aula. Acabou o combustível no meio da rua, ele vem empurrar aqui, o guarda viu, dá remoção. Então, nesse caso aqui, sim, dá remoção. Estacionar na contramão de direção dá remoção?
Você deve lembrar que eu falei que todo estacionamento irregular dá remoção. Qualquer estacionamento, na frente da garagem, cima da calçada, no meio da rua, estacionou irregular, vai dar remoção. Só tem um estacionamento irregular que não dá remoção. Só um, no meio de tantos. Qual que é? É o da contramão. Eu lembro de ter falado isso com você durante a aula. Então isso aqui não dá remoção. O da contramão não. Se fosse qualquer outro estacionamento irregular, daria. Parar o veículo em desacordo com as posições estabelecidas no código. Não existe nenhuma situação de parar que dê remoção. Remoção é para estacionar. Parar é coisa rápida. Não existe remoção para parar. Guardou isso? Letra C está fora. Deixar de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito. Vai remover o veículo. O que o veículo tem a ver com isso? É o dono do carro. Coisa besteira, né? Tem nada a ver. Nada a ver. Deixar de prestar socorro com guinchar veículo de quem não prestou socorro. Nada a ver. Resposta letra A. Está aí, o sistema confirmou para nós. Questão número 10. Mais uma daquelas gigantescas, né, que o Detran adora colocar em prova. O condutor que for flagrado conduzindo o veículo automotor com níveis iguais ou superiores a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, ou então 0,34 miligramas de álcool por litro de ar alveolar. Isso é só para lembrar que a constatação ela pode ser feita tanto por exame de sangue quanto pelo etilômetro, que é o do ar alveolar. Esse cara aqui, que chegou nos 6 decigramas de álcool por litro de sangue, ou então 0,34 no etilômetro, que é o ar expirado, ele estará cometendo um crime de trânsito. Crime. Sujeito a detenção pelo prazo de... Aí quem lembra, né? Quem estudou comigo lá, aqueles crimes, lembra? Tinha uns 4 crimes vermelhos, que são aqueles pesadões, né? Causou morte disputando corrida, disputa, competição não autorizada. Dava lá de 5 a 10 anos de cadeia. Causou morte e estava embriagado. Aí dá de 5 a 8 anos de cadeia. Causou lesão corporal, estava disputando corrida, coisa e tal. Aquelas 4 vermelhas, pesadonas, que dá reclusão. Reclusão é xilindró mesmo. Beleza, você decorou aquela, você já sabe que não é o que está aqui. Aqui está falando de detenção, é outra coisa. Na segunda tela, onde entraram aqueles 4 crimes da cor azul, você lembra? Porque depois na terceira tela eram 7 crimes na cor verde, que são aqueles que vão de 6 meses a 1 ano, né? Eu falei, não precisa decorar esses que são 6 meses a 1 ano. Decora só os 4 da cor vermelha e os 4 da cor azul. Que se perguntar lá, você vai mandar bem. Pois é, esse aqui está dentro daqueles 4 da cor azul. Dirigir. Cometeu crime aqui por dirigir embriagado. Pena de 6 meses a 3 anos. É decorar mesmo, não tem jeito de fazer macete, não. Resposta B. O sistema confirmou aí para nós. Questão número 11. O pagamento da multa poderá ser feito até a data do vencimento, expressa na notificação, quer dizer, no aviso da multa, por 20% do valor? Não. Até a data do vencimento por 80% do valor. 20% é o desconto. Lembra que eu falei que dificilmente o Detran ia falar de desconto? Ele ia falar de quanto que você vai pagar. Quanto que você vai pagar? Se você pagar até a data do vencimento, você vai pagar 80% do valor da multa. Aí se eu não quiser recorrer nem me defender, aí você vai pagar 60% do valor da multa. Aqui nem tem 60% e nem falou de deixar de recorrer ou não sei o que lá, então vai caber mesmo os 80%. A resposta está aqui, letra D de dado. O pessoal erra demais essa questão em prova, e erra de bobeira, porque o aluno ele fica focado no desconto. O desconto é de 20%, mas não é isso que a questão está pedindo. A questão está pedindo, pagou até o vencimento, vai pagar por 80% do valor, que é o que está aqui embaixo. Cuidado com isso, tá, gente? Questão número 12. As penalidades atribuídas pelos crimes cometidos na direção de veículo automotor não são agravadas quando o condutor dirigir. É o seguinte, o crime de trânsito, aqueles que prevêem aquelas penas que a gente viu lá, né? Até tantos anos de detenção, até tantos anos de reclusão, eles podem ter penas agravadas. Pode ser agravada. Só que a questão aqui está querendo saber o seguinte, em que situação que não vai ter o agravamento da pena? Vamos ver? Sem possuir PPD, que é a habilitação provisória, ou CNH. Olha, o cara cometeu um crime e não tem habilitação. Isso é motivo de agravante, tá? Isso é motivo de agravante, sim.
Está procurando qual que não é, não é? Ó, não vão ser agravadas. Utilizando veículos sem placas, ou então com placas falsas ou adulteradas. Isso é agravante também. Com habilitação, PPD ou CNH de categoria diferente, também é agravante. Agora, tem habilitação, mas ela está vencida há mais de 30 dias. Simplesmente o fato da habilitação estar vencida há mais de 30 dias não é fator agravante. Essa é a resposta. Ok? Tem macete, professor? Não tem macete. O que dá para a gente analisar aqui é a gravidade mesmo da situação. Se você pegar essas 4 aqui e analisar, você vai chegar à conclusão de que a D é a menos grave, não é? Olha de cima, ó. Categoria diferente, quer dizer, o cara nem tem habilitação para conduzir aquele veículo ali. Utilizando placa falsa, isso é crime, olha só. Sem possuir habilitação. Agora, ele tem habilitação, a categoria certinha, tudo bacana, só que estava vencida há mais de 30 dias. Dessas 4, qual que é a menos grave? É a D. Então eu fui por ela. É uma forma de se analisar. Bom, se eu tenho que escolher um aqui que não vai agravar, eu vou pegar a menos grave. E a letra D mesmo. Questão número 13. O condutor que tiver a CNH cassada poderá reabilitar-se após transcorrido pelo menos, vejam bem. Eu lembro que eu falei com vocês que existe a cassação da PPD, que é a habilitação provisória, e existe a cassação da CNH. São casos diferentes. Quando acontece a cassação da PPD, que é a da provisória, a pessoa pode pedir a reabilitação imediatamente, sem esperar tempo nenhum. Agora, quando acontece a cassação da CNH, que é a definitiva, tem que ficar um tempo de molho. Quanto tempo é, hein? Aí, se vocês prestarem atenção na aula, vocês vão lembrar que é 2 anos. É o que está na letra A aqui, ó. Ok. 14. A frequência obrigatória em curso de reciclagem ocorrerá se o condutor, quer dizer, obrigar o cara a fazer um curso de reciclagem também é uma penalidade. Isso vai acontecer quando? Quando ele tiver o direito de dirigir suspenso, ele vai ter que fazer curso de reciclagem? Sim. Inclusive, essa é a situação mais comum. Suspendeu o direito de dirigir? Vai ter que fazer curso de reciclagem. Então, essa é verdade. Envolver-se em acidente grave para o qual haja contribuído, ou seja, ele que causou o acidente. O juiz pode determinar ali que ele passe por um curso de reciclagem. Sim. Estiver colocando em risco a segurança do trânsito. Também. Todas as alternativas acima. Existe um macete que eu já ensinei para vocês em aulas passadas que diz que quando na letra D tiver escrito todas, tem 80% de chance dessa alternativa ser a resposta. E nesse caso aqui, o macete funcionou muito bem. Então, resposta D mesmo, confirmado. E eu vou falar mais um aqui para a gente encerrar essa aula, depois na segunda aula a gente comenta as outras 15. Está dizendo aí que não é crime de trânsito. Qual dessas que não é crime de trânsito, hein? Vamos ver. Lesão corporal culposa. Eita, é crime sim. Eu até falei que o culposa é aquele onde o cara tem culpa, por quê? Porque ele agiu com imprudência, negligência, mas não teve intenção. O fato dele não querer machucar alguém não tira a culpa dele, não. Tá? Então, ele pode ser considerado uma lesão corporal culposa, é crime de trânsito. Essa aqui é crime de trânsito. Opa, sem querer aqui. É crime de trânsito. Eu estou procurando qual que não é. Homicídio culposo, mesmo jeito, gente. É crime de trânsito. Omissão de socorro à vítima é crime de trânsito. Excesso de velocidade não é crime de trânsito. Excesso de velocidade, se for até 20% é média, se for de 20% a 50% é grave. Se for mais de 50% é gravíssima vezes 3, da suspensão do direito de dirigir, dá um monte de problema. Mas crime não é. Excesso de velocidade não é crime de trânsito. Então, letra D, está aí confirmada a resposta para você. E aí, o que você está achando até agora? As questõezinhas aí. Difícil? Fácil? Comigo explicando ajuda, né? Facilita. Se estivesse sozinho, talvez fosse mais difícil. Não preocupa não. Depois você volta essas aulas, pausando as questões, tenta resolver mentalmente, depois solta o vídeo para ver a explicação, tenho certeza que vai chegar lá. Te espero na próxima aula para a gente resolver as outras 15 aí que faltam, hein? Até lá.